Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre uma obra de Søren Kierkegaard, Temor e Tremor. Kierkegaard foi o filósofo dinamarquês, século XIX, nasceu em maio de 1813 e faleceu novo, maio de 1855. No início da sua juventude, filho de uma família rica, ele entrou para as farras, abandonou os estudos e foi um homem evidentemente farrista. Com a morte do seu pai, ele retoma o estudo, dedica exclusivamente à filosofia, entra em sobriedade, em equilíbrio, abdica de um casamento com a sua namorada, noiva, Regine, e resolve se dedicar exclusivamente à filosofia. Tinha profundas contestações com a igreja da sua cidade, lá com o pessoal, com o cristianismo, lá, o judaísmo, e cria, evidentemente, o existencialismo cristão. Tem quem coloque o Kierkegaard como o fundador do cristianismo, apesar da sua força maior do cristianismo ter desenvolvido e ter recebido notoriedade através de Jean-Paul Sartre, que nasceu, um francês, da Simone de Beauvoir e de Albert Camus. Esses aí foram, na verdade, os impulsionadores do existencialismo, que coloca o homem como a existência como fundamento de tudo, e que tudo passa a existir só depois, a essência passa a ser formada através da existência. Antes da existência nada existe. Aí a ideia de Jean-Paul Sartre. Agora o Kierkegaard, ele salientava que apesar da existência de um Deus, apesar da força religiosa, o homem ainda cabia a ele o sentimento da escolha e o sentimento da fé, e muitas vezes a superação, o salto da racionalidade para a fé. Ele, na obra que ele escreve, que eu achei fantástica, ele faz uma análise, ele criou um romance, uma história, vamos dizer assim, filosófica, sobre Abraão. Abraão foi um homem temente a Deus. E o Deus daquela época era um Deus que mantinha contato com as pessoas. Não vou entrar aqui na questão filosófica, na questão religiosa, se de fato existia, se era verdade, pouco importa. Eu vou apenas debater o sentido e trazer para o nosso tempo alguma análise. Então vamos observar. Então esse Deus interagia, e era um Deus que, ao conversar com Abraão, ele sempre trouxe dádivas para Abraão. A primeira vez ele disse: você vai ter um filho com a sua esposa Sara. Sara era estéril e Abraão recebeu a promessa de Deus, se cumpriu, ele teve filho. Segundo, ele prometeu que Abraão ia ser o precursor da humanidade. Prometeu uma terra muito fértil, e a sua descendência seria maravilhosa, e de fato cumpriu. Determinado dia, Deus chega para Abraão: olha aí, um homem tem só um filho,
já velho, tem um filho, que na verdade é o maior bem da pessoa, não são, o maior bem são os afetivos. É o bem afetivo. Não é a casa que a pessoa mora, o carro que a pessoa tem. É o amor que ele tem pelo filho. É a esposa, é o filho, é a família, é a relação das pessoas. E Abraão tinha só um filho, o filho Isaque. E Deus disse para ele: Abraão, vá lá no monte tal e ofereça seu único filho, Isaque, em sacrifício. Kierkegaard faz uma avaliação interessantíssima. Abraão teve de superar a razão e aceitar, através da fé, o ato de entregar seu único filho, seu bem maior, para sacrifício. A pergunta, algumas contestações, algumas indagações poderiam surgir daí. Abraão poderia dizer: por que você exige, Deus, de mim só meu único filho? Por que não faz isso? Por que não exigiu outra coisa? Mas Abraão não fez essa pergunta. E olhe que interessante era que Abraão poderia, vamos trazer para o dia de hoje, que a pessoa é uma pessoa chegar diante da existência, levar seu filho para sacrificar, ouvindo vozes, será que esse homem é um psicopata? Esse homem está em surto? É um débil mental? É um louco? Essa é a indagação. Mas Abraão simplesmente foi lá e o Isaque perguntou a ele o que era aquele fogo, o que é que ele ia fazer, e Abraão em nenhum momento enfraqueceu. E na hora H de entregar, Deus determinou que ele colocasse uma ovelha, um carneiro, no lugar e sacrificasse. E Abraão desceu com seu filho, mas não fraquejou. Mostrou que foi possível dar um salto da razão para a fé. Quantos homens foram testados desta forma na vida por Deus? Na Bíblia, eu não sou religioso, mas na Bíblia tem só quem foi testado, a gente vê a priori, Jó foi testado, onde Deus colocou toda a calamidade sobre Jó e ele superou, e ele continuou na fé. Abraão foi testado. É aqui onde é que entra um ponto que eu acho que é o interessante. É o ponto em que é impossível, pela mente e pela razão, o entendimento. Aí, só através de um salto para a fé. Aí, esta determinação de dar o salto para a fé é para poucos. Exige coragem. Foi o que Abraão fez. É o temor e o tremor. Ele teve de cortar da carne, de oferecer a Deus, mas não fraquejou. É uma fé exuberante. É aí onde acaba a razão e entra a questão da devoção. A devoção superando, evidentemente, o lógico, o racional, o humano.
poucos homens poderiam fazer isso. Qual a mensagem? Primeiro, que a gente pode dizer é a mensagem de que a fé, ela não pode estar alicerçada no cognitivo, no racional. A fé é algo totalmente diferenciado. A fé é um salto, onde não mais existe certezas, mas existe a humildade e a coragem de efetivar o salto. Eis o ponto fundamental. O existencialismo tem por conta, ao colocar o homem como centro das escolhas, mesmo o existencialismo de Kierkegaard, que é religioso, cristão, ele, na mesma forma que Abraão escolheu dar o salto para entregar seu filho, quando ele escolhe, vem o desamparo. O homem é uma figura que tem um profundo desamparo ao escolher. Quando você escolhe algo, você decidiu, você fechou a porta para outras opções, você se tornou autorresponsável e, ao mesmo tempo, vai padecer de um profundo desamparo. Nada mais pode fundamentar a sua escolha. Só você. É uma decisão pessoal e que as consequências virão e o desamparo nós vivemos num profundo desamparo, a humanidade, o homem, sobre vida, morte, relação. É fantástico. Meu nome é Walter Leite. Deixo essa mensagem para os amigos. Se um amigo gostou, compartilhe, deixe seus comentários. Se não se inscreveu no canal, que se inscreva, acione o sino, dê seu like e eu agradeço a todos pela preferência.